Saúdo os queridos irmãos com a paz do Senhor. Nós estamos aqui iniciando mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Para aqueles que não me conhecem, eu sou Ivo Júnior, presbítero aqui na Adna Goiabeiras, e nós estaremos ministrando sobre a lição número 12, a nossa revista que trata do Decálogo, a Ética do Sinai, e me foi incumbido a estar ministrando aos amados irmãos a aula número 12, que tem como tema o maior de todos os mandamentos é o amor. Nós temos como texto básico desta lição Mateus capítulo 22, versículo 34 ao 40 e 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1 ao 5. Vocês estão vendo aí que nós estamos acompanhando aqui pelo celular, que fica mais prático do que você pegar uma revista, é mais fácil de você manusear, né? Então nós vamos estar lendo Gálatas capítulo 5, versículo 14, que é o textuário, que diz assim: porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Gálatas capítulo 5, versículo 14. E sabe, queridos, eu queria iniciar, antes de nós adentrarmos mais profundamente nessa lição, é muito comum as pessoas terem uma visão da lei como uma coisa rígida, como uma coisa difícil, como uma coisa, sabe, aquela ditadura, sabe, um Deus mais carrasco, aquela coisa assim. E o tempo da graça, um pouco mais ameno. Jesus já fez o sacrifício na cruz, etc. e tal. Agora a gente está um pouco mais light. Mas, amados, a Bíblia, ela não pode ser analisada e ela não pode ser interpretada de uma maneira separada. A Bíblia é uma só. Tanto o Velho Testamento, que fala sobre a lei, como o Novo Testamento, que é a nova aliança em Cristo, que fala sobre a graça, elas se complementam e elas não deixam de... A lei, o Velho Testamento, não deixou de existir por conta de Jesus. Jesus, na realidade, ele vem cumprir a lei. Em nenhum momento ele diz que ele vem abolir a lei, mas ele vem cumprir a lei. E o amor, queridos, o amor, que é o tema da nossa lição, o maior de todos os mandamentos é o amor, ele estava inserido também na lei. Olha que interessante. Quando nós pegamos ali o Decálogo do Sinai, né, os 10 mandamentos, e eu gostaria de ler com vocês os 10 mandamentos, eu vou te mostrar que, na realidade, o amor ele estava inserido desde dos 10 mandamentos que foi ali dado a Moisés por nosso Deus. Esta lei que foi dada a Moisés para que fosse levada ao povo de Israel, ela era por si só a expressão do cumprimento do amor. Olha que interessante, vamos ler aqui, quero que você acompanhe comigo. Em Êxodo capítulo 20, nós temos aí os 10 mandamentos. Eu gostaria de ler com vocês. Diz assim: e Deus falou todas estas palavras: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Aí começa: não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o teu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos.
Mas ao sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servos, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que nele existe, mas no sétimo dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou. Olha que interessante. Até aqui, nós temos um cuidado de Deus para o nosso relacionamento com Ele. Quando o Senhor Jesus, ali em Mateus, ele é indagado por aquele homem que na realidade queria pegá-lo ali, né? Pegá-lo em contradição ali, perguntando qual era o resumo, né? Qual era o maior dos mandamentos. Jesus é indagado ali. Jesus ele resume em 2: amarás ao Senhor teu Deus com toda a tua força, né? Com todo o teu entendimento, com todo o teu coração, e ao teu próximo como a si mesmo. Então Jesus resume ali o amor a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Já aqui na lei nós vemos isso. Todos esses mandamentos lidos inicialmente aqui, ele é para que tenha um relacionamento perfeito com Deus. Eu não devo, como eu vou dizer para você, eu não devo cometer algumas coisas, porque se eu cometer estas coisas, eu vou estar negando a Deus. Ora, se eu tiver outros deuses, se eu me prostrar diante de outros deuses, enfim, se eu falar o nome de Deus em vão, ora, eu estou quebrando o relacionamento com o Pai. Então olha que interessante esse amor e esse zelo de Deus, que Ele queria ensinar ao povo se relacionar com Ele. Então, desde a lei já existia um cuidado de Deus para com este relacionamento entre nós filhos com Ele Pai. Mas olha que interessante, dando sequência aos 10 mandamentos, nós temos aqui agora uns mandamentos que falam do relacionamento com o seu próximo. E aí nós temos aqui no versículo 12: honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Olha que interessante, queridos. Se nós olharmos esses versículos aqui, nada mais é agora do que um zelo de Deus para o relacionamento entre os irmãos, para o relacionamento com o meu próximo. Se eu faço isso, na realidade eu estou expressando o amor que eu tenho pelo meu próximo. Se eu respeito ele a ponto de não tirar a vida dele, se eu não vou furtar, se eu não vou dar falso testemunho, se eu não vou cobiçar a mulher do meu próximo, a casa do meu próximo, ora, os servos do meu próximo, isso tudo é relacionamento, queridos, com o próximo. Entende? Então, às vezes a gente acha que Jesus ele revolucionou, ele criou algo novo. Não, Jesus ele tem coerência. Quando ele chega e diz que ele vai cumprir a lei, é porque tudo que ele fala está cumprindo a lei. Porque quando Jesus diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos, o que mudou aqui dos 10 mandamentos? Nada mais é, aqui apenas são leis mais explícitas, porque quem ama, se eu amo a Deus, eu não vou cometer nada disso aqui que está aqui nos 10 mandamentos. Se eu amo meu próximo, eu não vou enganá-lo, eu não vou furtar, eu não vou matar ele, eu não vou brigar com ele, eu não vou cobiçar nada dele, porque eu amo a ele como eu amo a mim mesmo. E você não vai fazer isso contra você, mais contra o seu próximo. Entende que interessante? Então eu gostaria de começar essa aula fazendo essa introdução, que a lei, ela também falava sobre o amor, totalmente sobre amor. Por isso que nós temos aqui uns objetivos, que nada mais é que nós já iniciamos aqui falando sobre esses objetivos. Os objetivos dessa aula de hoje é entender que o amor, ele é o cumprimento da lei.
E é o que nós falamos aqui. Compreender que o amor é o maior testemunho visível de que somos salvos. E devemos concluir que o amor é a motivação legítima da fé. Vamos estar guiando agora o Mateus 22, o versículo 34 ao versículo 40, e diz assim a palavra do Senhor. Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Olha, queridos, na realidade aqui nós não estamos falando nada que seja novidade, nada que seja algo novo, porque, como eu falei, Jesus ele está cumprindo a lei, ele resume a lei, ele só pega todos aqueles 10 mandamentos que já existiam na lei, e ele disse: olha, todos aqueles mandamentos, eles são cumpridos nesse. Porque se você ama a Deus, queridos, você vai ter um relacionamento com Ele de reverência, um relacionamento de postura, um relacionamento de respeito, e você vai também ter um relacionamento com o seu próximo de uma maneira maravilhosa, respeitando também, amando, porque você passa a ter um relacionamento, um relacionamento vertical com Deus e um relacionamento horizontal com o seu próximo. Você passa a ter esses dois tipos de relacionamento. Nós também podemos ver a questão do amor nos tempos da graça nas leituras do apóstolo Paulo. Como nós lemos aqui, o apóstolo Paulo no texto áureo, em Gálatas capítulo 5, 14, ele diz, né? Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Você vê aqui que o apóstolo Paulo, ele cumpre a lei, ele cumpre nós vemos o cumprimento da lei nas palavras do apóstolo Paulo. Você vê que o apóstolo Paulo aqui nada mais está corroborando com aquilo que a lei já falava muito tempo atrás e com aquilo que Jesus ele também fala. Em nenhum momento o apóstolo Paulo foi ao contrário do que Jesus falava, né? Você vê que ele vai ali para o cerne, né? E nós vemos que nessa mensagem de Paulo em Gálatas capítulo 5, 14, que é o cumprimento da lei, nós vemos que nós temos ali 3 princípios, né? O princípio número 1 nós encontramos ali em João 8:7, a cobrança que Jesus ele faz para aquelas acusadores da mulher adúltera. E vocês sabem daquela passagem, né? Onde estão ali todos querendo apedrejar aquela mulher, e de repente Jesus chega ali, desenhando no chão, na areia, e ele diz assim: olha, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E nós vemos que vários ali deixaram aquelas pedras, porque quem não tinha pecado, não é verdade? Então você vê que ali naquele momento Jesus ele vem com um amor. Em 1 Pedro 4:8 também, fala, né, que o amor ele cobre uma multidão de pecados. E em Romanos capítulo 13, versículo 10, nós vemos aí o apóstolo Paulo falando que qual é a diferença do amor no tempo da lei para o amor no tempo da graça. O amor no tempo da lei era um amor que ele precisava ter os limites. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. No tempo da graça, nós não temos mais estas leis, mas quando Jesus ele se entrega na cruz para que todos os nossos pecados sejam encobertos, nossos pecados sejam
sejam resgatados ali e jogados no mar do esquecimento, e nós somos livres desse fardo, nós somos livres desse pecado. Então, agora, queridos, nós não precisamos mais de leis e diretrizes, como o apóstolo Paulo diz aqui em Romanos 13:10, porque quem pratica o amor é algo natural. Quem está salvo em Jesus e tem o amor em si, ele passa a praticar essas coisas de forma natural. Não é algo mais que eu preciso de leis, mas é algo que já está inerente dentro de mim, porque nós não vivemos mais segundo a carne, nós não vivemos mais segundo os nossos rudimentos do mundo, nós não vivemos mais pautados por lei. Por isso que o apóstolo Paulo também diz, né? Tudo me é lícito, ou seja, não tem mais leis, mas nem tudo me convém, porque agora nós temos o Espírito Santo que habita dentro de nós, que nos mostra aquilo que deve ser feito e não deve ser feito. E a palavra de Deus, queridos, ela não muda, a palavra está aqui, ela nos orienta aquilo que podemos fazer, aquilo que não podemos fazer, aquilo que não agrada a Deus e aquilo que nós devemos deixar de lado. Por isso é importante nós entendermos que isso está explícito no Novo Testamento também, através das palavras de Jesus, através dos ensinamentos de Paulo. Nós vemos como isso está explícito de uma maneira que não mudou muito do tempo da lei. Só não existe mais as diretrizes. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer isso, você tem aquilo. Agora isso está em nós, o Espírito Santo é o nosso guia, ele nos direciona, ele nos ensina, ele sabe aquele sentimento que você tem no seu coração quando você erra, quando você faz algo de errado. O Espírito Santo ele vem e ele te condena, te mostra que você está errando. Não faça isso, porque você está entristecendo o Espírito Santo, está me entristecendo, né? O apóstolo Paulo também, em 1 Coríntios, e vamos ler aqui em 1 Coríntios capítulo 13, aqui é o maior exemplo, aqui, acho que é a principal passagem do Novo Testamento que fala sobre o amor, né? Aqui o apóstolo Paulo, ele fala sobre algo muito importante, e ele dá um lugar de destaque ao amor. Por que ele dá um lugar de destaque? Porque nós vamos ver aqui que ele coloca o amor à frente de muitas situações. Ele diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver o amor, serei como sino que ressoa, ou como prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece. As profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Olha que interessante, queridos. Aqui nós vemos Paulo dizendo que mesmo que eu fizesse muitas coisas, praticasse muitas coisas, tivesse todos os dons possíveis, inclusive os de línguas, ainda que eu tenha dom de profecia, sabe, todos os dons aí que nós conhecemos na palavra de Deus, que são disponíveis e dados pelo Espírito Santo, por Deus, para a sua igreja, para algumas pessoas, para que a pessoa possa, né, ser usada no meio do corpo de Cristo para abençoar, para ministrar pessoas, para ser usada dentro do corpo de Cristo. Mas, amados,
mesmo que nós tivermos tudo isso, se nós não tivermos amor, isso não valeria nada. Aqui o apóstolo Paulo fala, inclusive, sobre até que a gente dê tudo, até sobre riquezas. Se você pode pegar e dar todas as suas riquezas. Se você não tiver amor, nada disso valeria. O que ele quer dizer com isso? Porque às vezes a gente fala, poxa, mas o cara está dando todas as riquezas dele, e mesmo assim ele não está amando. Depende. Porque como é que eu estou dando esses meus bens? Se eu estou dando de coração, sem que ninguém saiba, sem reconhecimento humano, eu estou realmente amando. Eu estou dando porque eu amo, e eu quero ajudar alguém, ou eu quero ministrar a vida de alguém. Agora, se eu estou procurando reconhecimento humano, para que as pessoas saibam, eu não estou amando. Isso não é amor. Isso, na realidade, é ego. É massagear o seu próprio ego, entende? E aqui, queridos, no versículo 4, é uma parte muito linda deste capítulo de 13 de Coríntios. O apóstolo Paulo diz que o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. Olha que interessante. Tudo isso aqui quer dizer é um relacionamento seu para com Deus e para com o próximo. Sabe por quê, amados? Quando nós estamos longe de Deus, quando nós não nascemos de novo, nós estamos com o velho homem. E o velho homem, ele ainda está com o fruto do pecado ali do Éden. O diabo ainda está agindo na vida dele, ele está longe de Deus. E assim como o diabo, que quis ser maior que Deus, aquele homem longe do Senhor, ele está praticando as velhas coisas do passado. O eu é colocado em destaque, as suas vontades, os seus desejos, os seus interesses. Então, eu me iro com as pessoas, eu não me relaciono de uma maneira amorosa, porque na realidade sempre eu vou estar buscando os meus interesses, o meu lado, o que vai acontecer de bom para mim. Mas o apóstolo Paulo diz, aqui esse amor aqui é a prática na vida de quem foi transformado pelo Espírito Santo de Deus, quem nasceu de novo em Jesus e pratica, tem essa expressão do amor na sua vida. Porque uma pessoa assim, ela consegue ser paciente, ela é bondosa, ela não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus próprios interesses, não se ira facilmente, nem guarda rancor. E aqui eu quero tocar, queridos, num ponto muito chave dessa lição. Aquele que ama, ele consegue perdoar. E o perdão, ele é em muitos momentos no Novo Testamento, ele é proferido. Porque nós queremos o perdão de Deus, mas nós muitas vezes não estamos dispostos a perdoar. Eu espero que vocês estejam acompanhando, porque eu não sou muito de ficar, às vezes, sempre acompanhando aqui a parte teórica, ficar lendo. Eu gosto mais de estar mesmo falando, de estar do que lendo aqui, né? Mas o que eu quero dizer para vocês com isso é que, assim, em vários momentos desta passagem, das passagens bíblicas, nós vamos ver a questão do perdão. Queridos, aquele que não consegue perdoar, ele não entendeu o que é amor. Aquele que não consegue entender a expressão do amor na vida de um crente é a evidência da transformação. É a evidência de que aquela pessoa ela está em Cristo, que ela nasceu de novo. Esta pessoa ela consegue perdoar. Aquele que não consegue perdoar, que guarda rancor, ele ainda está com o eu muito latente no cerne do seu ego, do seu eu. Ele ainda não foi transformado. Entende? Então, queridos, esta lição, ela tem como um cerne explicar e mostrar que o amor, ele está presente como um todo na Bíblia. Não somente no Novo Testamento, como muitos pensam, mas o amor, ele está na Bíblia como ela na sua totalidade.
Porque a Bíblia, ela não deixou de existir, o Velho Testamento não deixou de existir, como muitos falam, viu? A Bíblia, ela tem que ser obedecida de uma maneira e entendida de uma maneira complexa. O que deixou de existir na lei não foram as leis morais, isso continua existindo até hoje. O próprio Jesus, ele diz que ele não veio para anular a lei. O que nós não aplicamos para a nossa vida hoje são as leis que eram leis para o povo de Israel, especificamente para a nação de Israel, para situações concernentes a ele. Quando o apóstolo Paulo, ele tem o chamado para pregar para os gentios, você não vê em nenhum momento o apóstolo Paulo trazendo circuncisão, ele começa a ministrar ali para os gentios, e ele começa a mostrar ali através da palavra de Deus, que as leis concernentes aos judeus, elas iriam ficar ali para os judeus, com Pedro e com os ministérios ali dos apóstolos voltados aos judeus, mas aos gentios, a mensagem da cruz de Cristo, a salvação, a transformação de vida, a mudança, mas as leis judaicas permaneceram para os judeus. Então nós temos que entender que na lei de Moisés já existia o amor, e até hoje o amor existe. Todas as cartas de Paulo que nós lemos aqui algumas passagens apenas para você, e aí na sua revista você vai ver mais outras inúmeras passagens que fala realmente desse amor, como na lei já estava sendo cumprido, e no Novo Testamento continua. Jesus, ele disse que o maior dos mandamentos é o amor. Ele foi cumprido na lei, ele é cumprido na graça, ele precisa ser evidência da vida de um cristão. Por isso, queridos, nós temos que entender que de nada adianta eu ter um posicionamento externo na igreja de um bom cristão, nada adianta eu vir na igreja e todos os dias, estar na igreja todos os dias, se eu não evidenciar na minha vida o amor de Deus. E esta evidência, como nós lemos ali em Coríntios, ela é externalizada com os frutos. Jesus também, ele disse que pelos frutos você conhece alguém. Então, o fruto do Espírito na vida de um cristão, ele é manifesto pelas suas atitudes, pela sua vida. Então, quando você vê uma pessoa transformada por Jesus Cristo, uma pessoa que nasceu novamente, uma das principais características, as principais evidências que é necessário ter na vida dela, é o cumprimento do amor. O amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como nós amamos a nós mesmos. Amém? Eu creio que eu já falei bastante aqui, o tempo é pouco e espero que eu possa ter complementado alguma coisa aí para que você acompanhe aí na sua revista. Eu não tenho aí o método de estar lendo ali, ficar lendo os tópicos. Na realidade eu gosto de fazer uma reflexão geral daquele tema, para que você possa, junto com a sua leitura ali da revista, você possa ter uma nova visão, um novo prisma daquilo que a gente quer trazer através da mensagem de Jesus. Amém? Que nós possamos amar, queridos, sem medo, sem limites, e entendendo que o amor é a maior evidência daquele que foi salvo por Jesus Cristo. Deixo aqui a paz do Senhor para você, que Deus abençoe a tua vida, fique na paz do Senhor. Amém.